Hebreus 10, 25 é um texto muito usado rotineiramente por evangélicos, por protestantes, né? Mas tem coerência usar um texto desse? O grande problema que a gente vê nos dias atuais é o uso indiscriminado de textos fora do contexto. Vamos analisar a questão de coerência. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Vamos pensar um pouquinho e voltar um pouco para trás e entender da onde que veio o protestantismo, do catolicismo. Ou seja, a congregação, a reunião dos católicos foi abandonada por alguns e se criou os mais diversos tipos de denominações evangélicas ou protestantes, cada um titula de um jeito, tá? Os católicos gostam de chamar de protestante. Aí de uma denominação evangélica veio outra, e veio outra, e veio outra. Um foi deixando aquela reunião, aquela congregação deles e foi se fundando outra. Mas antes da católica, tá? Existia uma outra congregação que é o que a Bíblia fala a todo momento, tá? Não estava falando da católica, muito menos da evangélica, tá? Do cristianismo em geral. Estava falando dessa congregação, estava se referindo, que se refere à congregação, eclésia ou assembleia. Isso daí vem tudo dessa reunião, isso daí tudo significa reunião daqueles judeus. Na verdade, não eram os judeus. Os judeus começaram a se reunir em sinagogas, tal, mas estava se referindo à reunião dos israelitas. Então, olha onde que a gente vai chegando, vai voltando. Então, não tem contexto nenhum para falar que as pessoas que estão deixando de seguir denominações evangélicas que frequentavam um tempo, esses estão abandonando as congregações, que é isso que as pessoas sustentam. Eles querem sustentar com um texto isolado, porque eles não veem o contexto, e eles querem sustentar isso. Por que eu estou falando do contexto? O contexto aqui estava falando dos israelitas, né? Aqui, ó, se você for voltar no capítulo 10, você vai no começo você vai ver, ó, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem ano a ano, aperfeiçoar os que se achegam ao Altíssimo. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados ou que prestavam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz a recordação do pecado, porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecados. Então aqui, você vai... Não vou ler agora aqui para não ficar muito longo o texto, mas você vai vendo que ele vai fazer uma comparação da lei de Moisés, aquela doutrina que se tinha ali com o povo de Israel. Existiu o tabernáculo, existiu o sacrifício, né? Ele está falando aqui justamente disso, a expiação dos pecados, né? E você vai começar, vai ver ele falando, aí depois faz a comparação. Aí, ó, no versículo 10, e nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo do Messias, Yahushua, feito uma vez para sempre. Aqui já está mostrando de algo novo, o novo caminho, tá? Aqui aí ele começa a falar, ó, a comparação lá com a tradição do povo de Israel. A tradição do povo de Israel, tá? Eles se reuniam ali diante do tabernáculo. Essa reunião que ele está fazendo a comparação com a nova reunião. A nova reunião, ela é fundamentada no Messias. Ele é o cabeça da igreja. E todos aqueles que seguem os seus ensinamentos, dão atenção, dão ouvidos para os ensinamentos do Messias, estão reunidos. Ó, aí fala no 11, ora todos os sacerdotes se apresentavam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas, ó, tá comparando aquele sacerdócio, ó, tá, do povo de Israel, que eram os sacerdotes levitas. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se
para sempre à direita do Altíssimo, do Pai. Está falando do Messias. Tá, aí vai seguir, vai falando, ele vai comparando. Ó, e no 15. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto, aliança ou testamento, né? É o mesmo sentido, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Altíssimo, porei a minha lei, as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Ou seja, está dentro de nós a lei do Altíssimo. As pessoas já fragmentam esse texto aqui e também jogam lá para frente. Então o texto lá, o versículo 25 da congregação, eles dizem que é para hoje, mas esse texto aqui, que se cumpriu, né? Porque a lei, ela está dentro do homem hoje, ela está no nosso entendimento, nós sabemos o que devemos fazer, o que é correto, mas muitas vezes se entrega a tradições de homens a fazer aquilo que é contra o Criador. Tá, aí vai seguindo, ele vai falando, ele vai dando esse contraponto daquela reunião, tá? Daquela tradição do povo de Israel e da tradição. Que tradição? Da nova tradição, do novo caminho, que é mediante ao Messias. Ele é o mediador da nova aliança. Então aí no versículo 20 já fala, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Arruxa, ó, santíssimo lugar, o lugar santo dos santos, era um local dentro do templo, tá? De Jerusalém, anteriormente dentro do tabernáculo, que o povo de Israel estava no deserto. Então havia a separação, lugar santo dos santos. Está fazendo a referência, está mostrando. Mas ele fala, ó, pelo novo caminho que ele inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Né? Não é novo templo que o cristianismo aí criou e vem criando cada dia mais novos templos de pedra. Ele está falando a referência, mostrando a referência. O próprio Messias falou, esse templo, falando referência ao templo de Jerusalém, que aquilo lá acabou, né? Caiu, né? Caiu não, ele disse que iria cair, né? Será derribado e será levantado em 3 dias. Então ele já não estava falando mais daquele templo, ele estava falando do seu corpo. Né? Mas muitas pessoas ainda estão presas àquele templo até hoje. Elas acham que a reunião delas não é no Messias, mas sim naqueles templos. Então ainda vamos chegar lá no verso 25. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Batismo mediante a palavra, os ensinamentos do Messias. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí chega no 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ó, não abandonando a nossa congregação. Então vai mostrando, tá falando para esses que realmente aceitam o Messias, aceitaram, né, e entenderam que aquilo tudo, aquele templo de Jerusalém, aqueles rituais, era tudo uma figura de linguagem, era tudo apenas simbólico, como diz lá no verso 1 do capítulo 10 de Hebreus. Né? Então aquilo tudo é simbólico para mostrar o reino eterno, o verdadeiro, o que é a verdade, né? O que é o caminho, o que é a vida, que é o Messias. Né? Então temos que estar ligado no Messias, ele é o cabeça. Agora, muita gente, o que aconteceu aqui? Aceitou o Messias, quando ele veio em carne, mas depois, né, depois que ele morreu, foi levado às alturas, ao lado direito do Pai, né, com a tradição ali sendo passada, os ensinamentos que o Messias deixou sendo passado por intermédio dos apóstolos, né, muitas pessoas começaram a abandonar, eles deixaram e voltar para os velhos hábitos, as velhas doutrinas do judaísmo, né? Como frequentar o templo de Jerusalém, as sinagogas, fazer os sacrifícios e fazer aqueles rituais daquele povo. Então, essas pessoas, eles deixaram a aliança do Messias. Eles não entenderam que o Messias é o mediador da nova aliança mediante a sua morte, né?
Então, aí fala, ó, porque se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que ele está falando? O Messias ele morreu uma vez por todos os pecados. Mas aí não, eles voltaram às velhas tradições de anualmente o sacerdote levita ir lá e fazer a expiação pelo pecado do povo de Israel, como eles faziam anteriormente. Então, gente, aí vai dar sequência aqui, vai estar mostrando de novo, ó, no 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Altíssimo, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da bênção. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o soberano julgará o seu povo. Então, gente, tá falando aqui, ó, que eles estão, que esses que voltaram atrás, eles fizeram? Eles rejeitaram o Messias, pisaram nele, né? Porque tá falando profanar o sangue da aliança. Por que profanaram? Porque embora eles dissessem que estavam na nova aliança, aceitassem a nova aliança, eles estavam voltando às velhas tradições. Então, gente, eu vou parar por aqui. Eu acho que já ficou bem claro. Mas tem muita gente que rejeita isso porque as pessoas elas não querem buscar o conhecimento, elas não querem buscar entender, né? Elas não querem entender sobre o reino espiritual. Então acabam propagando algo que nem elas conhecem, nem sabem que está falando. Elas não têm a consciência do que está nas escrituras, porque elas não examinam. Elas acabam levando uma doutrina de homens, né? E fazendo de outras pessoas presas dessa doutrina, que não, na verdade nos afastam cada vez mais do nosso Pai. Mas o Messias, ele sendo justo, né? Ele sendo amoroso, ele veio revelar a vontade do Pai, ele veio revelar a misericórdia do nosso Criador. E que nós possamos entender isso e aplicar isso no nosso dia, não nos voltando a esses velhos rituais, essas velhas tradições e indo adiante, entendendo que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.